Amós capítulo 7, verso 7 e verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantando um prumo, e tinha um prumo em suas mãos. Eis que o Senhor me disse: O que vês tu, Amós? E eu lhe disse: um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Amém? Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, Senhor, trazer uma palavra de vida, de libertação, de mudança, de avivamento sobre nós. Senhor, precisamos ser despertados para o poder da Tua palavra, precisamos ser despertados, ó Deus, para os Teus propósitos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que no nome do Senhor Jesus, Paizinho amado, possamos crescer na sabedoria, no conhecimento e no entendimento do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz: mostrou-me assim também, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo em suas mãos. Agora abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3. Amós nos fala sobre um muro levantado a prumo, e Paulo nos fala sobre uma edificação. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 9: Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça que Deus que me foi dada. Eu pus como sábio o arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um conforme o que edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo todavia como pelo fogo. Amém? Amós, ele nos dá uma palavra que nós lemos na semana passada, e ele diz que ele viu o Senhor com um prumo na sua mão. E como nós vimos na semana passada, para que serve um prumo? Para ver como é que a parede está sendo levantada, para ver como é que a parede foi edificada, o fundamento está posto. E como é que você fez acima disso? Como é que você estabeleceu? Então a palavra de Amós é: olha, Deus está com um prumo na parede, e está dizendo: estou passando com o meu prumo pelo meio do meu povo. Ou seja, eu estou avaliando a vida do meu povo, eu estou avaliando aquilo que o meu povo está fazendo, a maneira que ele está sendo conduzido. E aqui Paulo então traz uma palavra dizendo, e nós falamos isso semana passada, qual é o fundamento? Jesus Cristo. Jesus é o fundamento. Jesus é as colunas. Jesus é a base, a viga sobre a qual nós estamos edificando a nossa vida. Então Paulo diz assim: olha, o fundamento já está posto. Olha para quem está do teu lado e diga assim: veja
veja o que você edifica sobre ele. Paulo diz, versículo 9, versículo 10, o fundamento está posto, veja cada um como edifica sobre ele. Não é possível eu edificar uma parede torta e falar assim, não, olha, está torto, porque o fundamento está torto. Não, o fundamento é Jesus. O fundamento foi o Senhor Jesus Cristo, santo, reto, perfeito, oferta agradável a Deus. Então Paulo está dizendo assim, veja conforme cada um edifica sobre ele. E é interessante que Paulo diz no verso 13, depois de falar dos materiais que nós podemos usar para edificar, para construir esse edifício, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ele diz no verso 13, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia. E veja que o dia, a palavra dia está com letra maiúscula. Então Paulo está dando aquela ideia de juízo final. Paulo está dando aquela ideia aonde todo ser vivente vai se apresentar perante Jesus Cristo. E ele está dizendo que o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que o fogo faz com o ouro? Purifica. O que o fogo faz com a prata? Purifica. O que o fogo faz com a pedra preciosa? Não tem poder de destruição. Mas o que o fogo faz com madeira, com feno ou com palha? Destrói, desfaz, elimina completamente. E Paulo está dizendo, Cristo é o fundamento, você está edificando em cima, e no dia do juízo, aquilo que você edificou vai se manifestar. Se permanecer, se for uma obra de ouro, de prata ou de pedra preciosa, você receberá o seu galardão. Mas se for de madeira, de feno ou de palha, a sua obra se desfará. Você será salvo como que pelo fogo, mas não terá um galardão diante do Senhor. Por que nós estamos nesses dias falando sobre este tema? Avalie a sua vida. Porque na nossa caminhada com Cristo, é preciso que em alguns momentos da nossa vida, nós paremos, olhemos para nós mesmos e avaliemos o que eu estou fazendo. Para onde eu estou conduzindo a minha vida? O que eu estou edificando na minha vida? É interessante que nós não gostamos de ser avaliado. Quem gostava de fazer prova na escola? A gente detesta avaliação. A gente detesta avaliar, quanto mais a nós mesmos. Há muitas pessoas com muita dificuldade de avaliar a si mesma. Por quê? Porque tem medo de olhar e falar assim, não encontrei nada de bom, não encontrei nada que tenha um significado. Mas amados, a nossa intenção aqui não é dizer para mim ou para você, olha, não encontramos nada, mas é dizer, há um tempo de esperança para retomarmos o caminho. Há um tempo de esperança para que nós possamos retomar a direção que nós estamos caminhando. Se eu olho para a minha vida e se eu vejo que ela não está de acordo com o prumo do Senhor, com aquilo que Ele esperava para a minha vida, é tempo de arrependimento e de corrigir a direção da minha vida. Veja que Tozer, A.W. Tozer, um teólogo alemão, ele fez um paralelo entre a perspectiva cristã de hoje e a perspectiva dos cristãos antigos. Mas não antigos da igreja primitiva, mas antigos do século XVIII, do século XIX. E ele trouxe a seguinte ideia: os cristãos antigos consideravam este mundo que nós vivemos um campo de batalha. Eles acreditavam no pecado, no diabo e no inferno como uma força. E eles acreditavam no céu, na retidão e em Deus como outra. E por natureza essas duas forças eram opostas entre si. Então, para o cristão antigo, você tinha que escolher um lado. Ou você está do lado de Deus, do céu e da retidão, ou você está do lado do diabo,
do inferno e do pecado. Para os cristãos antigos, não havia como você misturar as duas coisas. Então eles olhavam para este mundo e diziam: isto aqui é um campo de batalha. E se nós estudarmos os sermões dos pastores daquela época, se nós olharmos as letras dos cânticos daquela época, nós vamos ver que eles tinham uma coisa em comum: a saudade do lar celestial, a vontade de ir para o céu, a vontade que Jesus Cristo voltasse, a vontade de ser arrebatado, de ser levado para o Senhor. Não existia cânticos, o meu milagre. Não existia sermão, olha, caminhos para o sucesso. Não existia, olha, como ser bem sucedido, como viver o teu milagre. Não, o que eles queriam é: eu quero voltar para a minha casa. Este mundo não é a minha casa. Este mundo não é o meu lar. Este mundo não é um lugar de lazer. Olhando para esta explanação ditosa, sabe qual é a conclusão que eu cheguei? A teologia moderna não está preparando o povo para a eternidade. A teologia moderna está dizendo: fique aqui. A teologia moderna está dizendo: se alegre aqui. A teologia moderna está dizendo: conquiste mais, compre mais, ganhe mais, seja mais feliz, seja mais alegre, crie mais raiz neste mundo, porque este é o lugar que Deus criou para que nós desfrutemos. A teologia moderna, ela vai contra ao que Jesus disse em João capítulo 14, verso 1 e verso 3. Em João 14, 1 a 3, Jesus disse assim: olha, na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando estiver pronto, voltarei e vos levarei para mim mesmo. O anseio dos cristãos primitivos, dos apóstolos, dos primeiros discípulos, os anseios dos cristãos antigos era ir para o lugar que Jesus preparou para a minha vida, ir para o lugar que Jesus preparou para mim, o trabalhar de Jesus na eternidade. O nosso maior anseio precisa ser pela volta do Senhor Jesus Cristo. O nosso maior anseio precisa ser estar com o Senhor Jesus Cristo. Este precisa ser o nosso anseio. Eu estava ouvindo esta semana a história de um casal de missionários. Eles saíram do seu país e foram para a China e dedicaram a sua vida a fazer missões na China, a pregar o evangelho na China. E como os irmãos sabem, na China é proibido pregar o evangelho. Se você for pego pregando o evangelho, você é preso, você sofre castigos, você é deportado, você é obrigado a dormir no chão frio, você fica sem comer, você apanha. E esse casal, ainda quando era jovem, foram para a China viver missões, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o desejo do coração deles era ver os chineses salvos para a glória do Senhor. E lá eles passaram 50 anos, enfrentaram todas as dificuldades, enfrentaram todas as lutas, passaram todas as dores, e depois de 50 anos servindo no campo missionário, eles foram jubilados. Pastor não se aposenta, pastor é jubilado. Então eles foram jubilados e chamados de volta para sua terra. E aí, no dia preparado, eles tomaram um navio, terceira classe, 50 anos servindo na China. Ao voltar para casa, passagem de terceira classe. E eles dois vieram ali dentro do navio conversando: como é que será que vão receber a gente? Como é que será que vai ser a recepção, né, quando nós chegarmos lá? E quando o navio começou a chegar perto do porto, eles olharam assim pela janela do quarto e eles viram bandeirolas. E eles viram uma banda de fanfarra e as pessoas alegres balançando aquelas bandeirolas. E o marido olhou para a esposa: olha lá, fizeram uma festa para nos receber. Olha lá, a igreja está lá reunida e seremos recebidos depois de 50 anos servindo ao Senhor na China. O navio chegou, terceira classe, os últimos a descer do navio.
Quando eles desceram no navio, as bandeirolas estavam jogadas no chão. A banda tinha ido embora. Não havia ninguém esperando eles. Aquela banda, aquelas bandeiras não eram para eles. Era para outra pessoa que estava dentro daquele navio. Era algum famoso que estava dentro do navio. O pastor que havia enviado eles para o campo missionário não estava lá no porto. A igreja não estava lá no porto. A sua família, não havia ninguém para recebê-los. Então os dois se dirigiram para casa. E o irmão pensando consigo, né? Puxa vida, depois de servir durante 50 anos, depois de gastar minha vida servindo no campo missionário, é assim que a gente é recebido. Esta é a recompensa, este é o reconhecimento que nós merecemos. Chegaram em casa, começaram a tirar a poeira das coisas. O marido estava muito revoltado. Olhou para a esposa e falou assim: olha, vou dar um passeio por aí, vou caminhar por aí. E faz um favor enquanto eu vou caminhar. Pergunta para esse seu Deus aí se é isso que a gente merece. Pergunta para esse seu Deus se que depois de 50 anos servindo, se é essa recepção que nós merecemos ao voltar para casa. E o homem saiu. Passado algumas horas ele voltou. A esposa estava na cozinha ali mexendo, lavando umas louças. Ele olhou para ela e falou assim: e aí? Falou com Deus? Ela: falei. Perguntou para Deus se é isso que nós merecemos quando voltamos para casa? Falou: sim, perguntei. E qual foi a resposta dele? Ela falou assim: Deus me respondeu: vocês ainda não chegaram em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Eu posso considerar esse mundo a minha casa, mas eu ainda não cheguei em casa. Minha casa não é aqui. A minha casa está nos céus. A minha casa está em Jesus Cristo. Jesus está preparando a minha casa. Eu posso voltar e querer que as pessoas me abracem, querer que as pessoas me saúdem, mas quem vai me saudar são os anjos dos céus. Quem vai me saudar é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando eu chegar no meu lar celestial. Mas amados, quando Ele voltar, como é que Ele vai me encontrar? Quando Ele pegar o seu prumo e colocar na obra que eu edifiquei sobre o fundamento que é Jesus Cristo, como é que está esta obra? Como é que está essa edificação? As Escrituras me ensinam, o fundamento é Jesus, mas eu posso edificar algo que não vai permanecer por toda a eternidade. Em outras palavras, se eu não fizer um investimento na eternidade, quando eu estiver diante do Senhor Jesus Cristo, naquele dia em que Paulo fala aqui, os meus registros vão ser para quê? Os meus registros serão para o meu crédito ou serão para a minha vergonha? Eu serei como aquele servo que o Senhor Jesus disse: olha, o Senhor daquele servo chamou ele e disse: vamos ajustar as nossas contas. E ele chegou e disse: Senhor, olha, eu conquistei mais isso. O outro chegou: Senhor, eu conquistei mais isso. E aquele Senhor disse: olha, entra no gozo do teu Senhor. Ou serei como aquele servo que disse: Senhor, peguei o que o Senhor me deu e escondi, e serei lançado para longe da presença do Senhor. O meu investimento, aquilo que eu estou investindo hoje, a minha vida, qual o impacto que isso está tendo na eternidade? O que é que eu estou edificando a minha vida? A minha vida está sendo edificada de que maneira? Eu estou encarando este mundo como um lugar de lazer, como um clubão, como um lugar de diversão, de alegria, sabe? Eu estava lendo um autor, ele está dizendo assim: sabe que a igreja se tornou hoje? Um clube santificado. A igreja se tornou, as pessoas encaram a igreja hoje como uma boate, um lugar de alegria, um lugar de celebração, um lugar de festa. Só não tem bebida, só não tem drogas, só não tem prostitutas. Mas nós temos prostituído a obra do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso fundamento, mas não temos tomado cuidado com aquilo que estamos edificando. E eu queria nesta noite trazer 3 avaliações para a nossa vida.
3 maneiras que nós devemos olhar para nós e nos avaliar pelo prumo do Senhor, para que quando Ele coloque o prumo dele na minha vida, quando Ele coloque o prumo dele na tua vida, Ele não encontre uma parede torta, Ele não diga, olha, é preciso derrubar. E a primeira coisa que nós devemos ter em mente nesta noite é: avalie a sua vida pelo amor. João capítulo 4, 1 João capítulo 4, a partir do verso 8 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Veja, não é para que eu viva a minha vida, não é para que eu viva a minha vontade, não é para que eu viva os meus projetos, é mais para que eu viva por Jesus. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Se Deus tem algo que Ele avalia e considera extremamente importante, é o nosso amor. Não há nada mais importante na nossa vida do que o amor. Nós somos aquilo que nós amamos. É por isso que Jesus disse assim: olha, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. E o coração simboliza o quê? Aquilo que nós amamos. É por isso que João diz assim: olha, ninguém, no verso 20, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então Deus está olhando para a minha vida e está avaliando o meu amor. E como é que nós podemos avaliar o nosso amor por Deus? Pelas coisas práticas da vida. Primeiro, avalie o seu amor pelo seu interesse em ler a palavra. Avalie o seu amor pelo tempo que você passa lendo a palavra diariamente. Não, pastor, diariamente é muito complicado, dá para ser por semana? Então avalie o tempo que você passa por semana lendo a palavra de Deus, se alimentando a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: olha, vocês pensam ter nas Escrituras a palavra de vida. Se as Escrituras é a palavra de vida, eu preciso me alimentar desta palavra. E como é que eu reflito o meu amor para com Deus? O tempo que eu passo dedicando à leitura desta palavra. Segundo, avalie o seu amor a Deus pelas coisas e pelas vezes que você disse não ao pecado para agradar a Deus. Eu não deixo de pecar porque se eu pecar, Deus vai me jogar no inferno. Mas eu deixo de pecar porque o meu pecado ofende a Deus. Quando eu conto uma mentira, quando eu falo um palavrão, quando eu dou um mau conselho, quando eu xingo, quando eu faço essas coisas do cotidiano, eu estou ofendendo a Deus, eu estou desagradando a Deus, eu estou dando para Satanás uma bagagem para que ele vá diante de Deus e fale assim: olha lá o teu filho. Eu estou dando para Satanás artimanhas, ferramentas para que ele vá diante de Deus e sapateie e se alegre diante de Deus. Então como é que eu avalio o meu amor? Pelas vezes que eu disse não para o pecado, pelas vezes que se eu falar a verdade eu vou ser prejudicado, se eu falar a verdade eu vou sofrer as consequências, mas eu prefiro sofrer as consequências do que desagradar o meu Deus. Eu prefiro sofrer humilhação do que desagradar o meu Deus. Eu prefiro sofrer pena do que desagradar o meu Deus. Há também, avalie o seu amor pelos cristãos. Nós somos um corpo, nós somos uma família.
Então eu preciso avaliar o meu amor pelo tempo que eu passo orando pelos meus irmãos, pelo tempo que eu passo orando pelas pessoas da minha igreja, pela minha maneira de se posicionar diante das pessoas. Eu não posso causar prejuízo, eu não posso causar dano, eu não posso prejudicar os meus irmãos, eu não posso prejudicar ninguém, principalmente aos meus irmãos em Cristo. Eu amo a Deus, mas prejudico o meu irmão. Eu amo a Deus, mas não oro pela vida do meu irmão. Eu amo a Deus, mas não perdoo o meu irmão. Eu amo a Deus, mas não estendo a minha mão para ajudar o meu irmão. João está dizendo: não ama o Senhor. Eu preciso olhar para a minha vida e avaliar o meu amor pela minha disposição em orar, pela minha disposição a perdoar, pela minha disposição de ajudar os meus irmãos cristãos. Terceiro, avalie o seu amor por aquele que não foi salvo. Eu fui salvo para levar a salvação. Eu fui salvo para proclamar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não perguntou se eu queria. Jesus não deu assim: olha, se você quiser você vai e pregue. Não, ele disse: vá e pregue. Da mesma maneira que você foi salvo, você precisa levar esta palavra de salvação. Então eu preciso avaliar o meu amor pelos não salvos. E como é que eu avalio o meu amor pelos não salvos? Pela minha disposição em pregar o Evangelho, pela minha disposição em falar do amor de Deus, pela minha disposição de olhar para alguém e falar: olha, eu conheço um Jesus, olha, eu quero te apresentar Jesus. Pela minha disposição em me preocupar com alguém que não conhece o Senhor Jesus. Terceiro, pela minha disposição em interceder pela vida dessas pessoas que não são salvas. E terceiro, pelo meu esforço e investimento na salvação deles. Deus está me avaliando. Deus está te avaliando a maneira que nós estamos nos comportando. Esses dias atrás aconteceu uma coisa interessante no meu trabalho. Entrou uma pessoa nova durante o meu período de férias. E aí, num cliente importante meu, ele foi e fez vamos chamar de baianagem. Um contrato que eu fecho por R$1.500, ele foi lá e fechou por R$300. E aí, houve uma maior briga, uma maior discussão, e eu fiquei meio que em silêncio, defendi um pouco o meu lado, mas fiquei meio em silêncio. Aí depois à tarde eu fui para a sala do meu gerente. Ele foi: Isaac, por que você não debateu? Por que você não brigou? Por que você não chamou ele de incompetente, isso, daquilo? Eu falei: porque eu não posso. Como cristão eu não posso. Eu preciso estar muito mais preocupado com a tua salvação. Eu preciso estar muito mais preocupado com a salvação dele do que brigar por uma comissão. Eu preciso ser exemplo para aquela pessoa. Amados, eu preciso avaliar a minha vida em amor por aquele que não conhece Jesus. Eu preciso tomar uma atitude de ser exemplo. Mas eu quero ganhar o meu vizinho para Jesus. Mas meu vizinho olha para dentro da minha casa e só vê gritaria, palavrão. Aí eu quero ganhar a minha família para Jesus, mas a minha família vê que eu vivo metido em maracutaia. Aí eu quero que a minha família se salve, mas eu não gasto 1 hora por semana para orar por ela. João diz: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Amados, o prumo do Senhor não é algo que vem espiritual, invisível. O prumo do Senhor vem nas coisas práticas da minha vida. É por isso que o frutificar, e é por isso que o Senhor Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Se eu sou uma árvore plantada em Jesus Cristo, não tem como eu produzir maledicência. Se eu sou uma árvore plantada em Jesus Cristo, não tem como eu produzir pecado. Eu preciso produzir frutos de retidão. Segundo, avalie a sua vida pela obediência. Deus não nos avalia de acordo com o mundo. Deus
não nos avalia de acordo com o padrão deste mundo. Ele nos avalia pelo nosso caráter e pelo nosso andar com Ele. Ele está olhando para o nosso caráter, pelo nosso caminhar com Ele. Veja que em Mateus capítulo 12, verso 33 e 34 diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo más? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O juízo mais severo de Jesus não foi para a prostituta. O juízo mais severo de Jesus não foi para o assassino. O juízo mais severo de Jesus não foi para o ladrão. O juízo mais severo de Jesus foi para aqueles que estavam na igreja. Foi para aqueles que conheciam o que Deus queria. Foi para aqueles que diziam para o povo: olha, nessa direção que vocês têm que ir, mas não obedeciam. Deus, Ele não está avaliando o meu amor, ou aquilo que eu digo que é amor. Deus não está avaliando a minha postura, Ele está avaliando o meu caráter, o meu caminhar. Ele está avaliando a minha obediência. E a minha obediência, ela é avaliada em 4 quesitos. Primeiro, a obediência avalia o meu amor. Se Deus avalia a minha vida pelo amor, a obediência avalia o quanto eu amo. Segundo, a obediência avalia a minha fé. Terceiro, a obediência avalia a minha consagração. E quarto, a obediência avalia a autoridade de Jesus Cristo sobre a minha vida. Se eu não sou obediente, significa que Jesus Cristo não tem autoridade na minha vida. Se eu não sou uma pessoa obediente, temente, se eu não sou uma pessoa que busca seguir o caminho do Senhor, significa que Jesus Cristo não tem sido o Senhor da minha vida. Paulo diz: olha, aquele que se alista no exército, ele não se alista no exército para agradar a si mesmo, mas para agradar aquele que o arregimentou, aquele que o colocou neste exército. A palavra diz: olha, Pedro escreveu: vós não fostes comprado com ouro nem com prata, mas com sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que é muito difícil obedecer? Porque nós ainda não entendemos que nós não pertencemos a nós mesmos. É muito difícil obedecer porque a gente acha que a gente ainda é dono da nossa vida, que eu sou dono do meu carro, que eu sou dono da minha casa, que eu sou dono da minha família. Eu ainda não entendi que Jesus Cristo é o dono. Eu ainda não entendi que a Ele pertencem todas as coisas. Eu ainda não entendi que eu pertenço a Ele, que eu sou servo e preciso obedecer. Pastor, como é que eu vou avaliar a minha obediência? 3 coisas. Primeiro, a tua fidelidade. Obediência leva a fidelidade. Obediência leva a compromisso. É fiel aquele que é obediente. Segundo, avalie a sua obediência pela sua motivação. O que tem motivado a tua vida? O que tem guiado a tua vida? O que tem direcionado a tua vida? O que tem te motivado tem sido a célula motriz da tua vida. A minha motivação, se a minha motivação não é glorificar o Senhor Jesus Cristo, significa que eu não estou caminhando em obediência. E terceiro, avalie a sua obediência pela entrega. O dia em que eu fui na frente, dia 22 de maio, se eu não estiver enganado, de 1993, um acampamento de adolescentes. Quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Eu corri lá na frente. Aquele dia eu estava dizendo: não vivo mais para mim. Aquele dia eu estava entregando a minha vida para Jesus Cristo.
O dia em que você foi à frente, o dia em que você aceitou um apelo, o dia em que você disse: Senhor Jesus, entra na minha vida, seja Senhor da minha vida, você estava dizendo: eu não me pertenço mais, eu pertenço a Jesus. Mas às vezes, amados, nós somos tentados aí na cruz para Jesus, deixa eu descer um pouquinho. Às vezes, amados, eu sou tentado a tomar conta da minha vida. Quem é que já viu aquele teatro da cadeira? Então, o teatro da cadeira, a pessoa vem, está sentada na cadeira, aí chama Jesus, fala: Jesus, ó, essa cadeira aqui é a direção da minha vida, aqui está o volante da minha vida, senta aqui, Jesus. Aí Jesus senta, a pessoa levanta e fica do lado de Jesus, Jesus está dirigindo a vida dela. Aí chega numa área financeira, aí a pessoa tenta sentar no colo de Jesus, tenta tirar, fala: Jesus, vamos dividir a cadeira aqui, porque eu quero aqui, Jesus, ajudar o Senhor a tomar a decisão. Mas peraí, mas você entregou a tua vida para mim? Quem toma a decisão sou eu. Aí encontra uma pessoa ali na área sentimental: não, Jesus, deixa eu sentar no teu colo aqui e te ajudar, Jesus, porque eu acho que eu sei qual é o caminho. Às vezes a gente faz exatamente isso. Jesus, senta aqui, toma a direção. Mas aí quando tem áreas que são dos nossos interesses carnais, a gente vai lá e fala: Jesus, dá licença aí, Jesus, entrega o guidão para mim de novo, entrega o volante para mim de novo. Eu avalio a minha vida pela entrega. Aquele dia em que eu disse: Senhor Jesus, aqui está a minha vida, eu estou entregando a minha vida para o Senhor, eu estava dizendo para Ele: seja o Senhor da minha vida. Mas, amados, o Senhor da minha vida é quem manda, o Senhor da minha vida é quem direciona, o Senhor da minha vida é quem conduz. Obediência. Obediência. Mas eu não concordo, eu não tenho que concordar, eu tenho que obedecer. A filosofia de Jesus Cristo, a visão de Jesus é diferente do mundo. A filosofia do mundo é leve vantagem, a filosofia do mundo é bata, a filosofia do mundo é seja o melhor, a filosofia do mundo é toma para você, a filosofia do mundo é construa para você. Mas a filosofia do Senhor Jesus Cristo é: viva segundo os padrões do meu Pai.